E aí, cara, foi o que aconteceu. Eu, pra poder botar essa academia, né, eu disse, eu tenho que vender minha casa, né? Fala pessoal, tudo bom? Hoje no nosso podcast trouxemos aqui uma figura excepcional. Ele, Belisário, empresário, dono de academia e ex-jogador de futebol profissional. Fala, meu amigo Belisário, tudo bem? Como você está, meu irmão? Fala, Alisson, tudo bem, meu irmão? Tudo bom, prazer meu irmão? estar aqui Caralho. com vocês. Muito bom, né? Ser convidado aqui e participar desse momento ilustre aqui com vocês. Muito feliz, cara, pela sua presença aqui. Cara, quem é o Belisário? Conta pra mim a tua história, conta pra mim quem é você. Pode contar do começo da sua infância até hoje. Pode ficar à vontade, meu amigo. Quem é o Belisário? Alisson, Belisário é um jovem sonhador que saiu do sertão da Paraíba, lá na cidade de Cajazeiras. A gente nasceu e se criou lá. É aquele menino que sonhou sempre ser um atleta de futebol profissional, que se dedicou, trabalhou, correu. Desde os 6 anos de idade a gente viveu ali dentro dos campinhos de futebol, correndo, treinando, se preparando para se tornar um grande homem, um grande atleta a nível nacional. E Deus nos fez crescer dessa forma, né? Lá em Cajazeira, muitos meninos tinham esse sonho e a gente vivia dessa forma lá. Todos os dias jogava futebol, treinava, se preparava, participava de competições. E a gente cresceu dessa forma. Eu e meu irmão, né? Meu irmão é o Renato Cajá, foi um grande atleta a nível nacional. Jogou no Brasil, jogou no exterior também, Japão, Turquia, Arábia Saudita. E no Brasil ele jogou no Botafogo, na Ponte Preta, fez história, né? Tá entre os 10 melhores atletas da Ponte Preta. Jogou no Grêmio, jogou no Bahia, no Vitória, jogou no Goiás, no Juventude, a Ferroviária de Araraquara, CSA de Alagoas. Então vários times. Renato é um cara conhecido nacionalmente. E através dele, né, a gente se espelha nos nossos irmãos, né? E ele é mais velho. Ele é mais velho que eu, 2 anos. E a gente se espelhou nele e corria atrás, eu e ele, né? Ele foi pro Mogi, novinho ali, 2020, 2021. E aí eu fui junto também, participei, morei um tempo lá. Tempinho fiz avaliação lá, porém não fiquei morando lá e vim embora. E aí dei continuidade na minha vida aqui no sertão. Me profissionalizei no Paraíba, porém joguei também no Atlético de Cajazeiras e no Paraíba. Eu me profissionalizei, mas não dei continuidade. Dentro desse meio termo, fiquei ali como fisioterapeuta, né? Também fazendo faculdade na cidade de Cajazeiras. Então também tu é fisioterapeuta? Sou fisioterapeuta e sou educador físico também. Em casa, educador físico, fisioterapeuta, ex-jogador de futebol profissional e agora empresário dentro da academia. É isso aí. Então, assim, na verdade é um multiprofissional, né? E quem é ex-jogador de futebol, ele sempre tem essa tendência de se tornar um educador físico. Porém, na época não existia o curso de educação física em Cajazeiras. E aí eu direcionei para fisioterapia, que foi um curso que surgiu na Faculdade de Santa Maria. E eu fiz vestibular, me formei na primeira turma de fisioterapia em 2009, a formação. Fazem 17 anos que a gente se formou, tá completando agora, dia 10 de julho. Na verdade, se formou, completou, né? 10 de julho faz 17 anos de formado. E nesse meio termo, a gente trabalhou lá no sertão, em várias cidades, no serviço de fisioterapia. E foi essa vida, né? Correu, trabalhou, se formou. E abri alguns serviços de fisioterapia também lá em algumas cidades, na cidade de Bernardino Batista, de Poço Danta, de Triunfo. Esses setores aí foi onde a gente fez a inauguração de fisioterapia. Só que a vida nos leva a isso, né? Alguns prefeitos ali foram me demitindo e eu fui levando para o lado empresarial. A partir daí. E a tua infância, como foi a tua infância? Da onde surgiu esse desejo para de jogador de futebol? Surgiu do teu irmão, tu vendo teu irmão como exemplo. Aí do teu irmão tu se interessou pelo futebol. E por que tu abandonou essa carreira de futebol? Bem, a gente sabe que 5% dos atletas hoje, eles ganham acima de R$5.000. E 95% abaixo, né? Então, o que me fez sair do futebol foi a dificuldade financeira mesmo, a dificuldade do futebol dia a dia. A logística é muito difícil, a trairagem no meio do futebol, a sacanagem dos treinadores, de pessoas que estão ali no meio, sabe? Então, isso aí me fez ver o meio sujo que é o futebol. Porém, é um verme, né? Ele entra na gente, é difícil de sair. Verdade.
E eu amo futebol, eu sou apaixonado por futebol, eu vivo futebol, assisto futebol quase todos os dias da minha vida. Mas, inclusive, eu direcionei meu filho para isso, né? Tá aqui no Botafogo da Paraíba. Tá no Botafogo da Paraíba, teu filho? Sub-15, né? Lucas, hein? Lucas Cajá. Se quiser seguir ele aí, segue no Instagram. Na hora, Lucas Cajá. E aí, assim, a gente direcionou e tal. Porém, a gente sabe, cara, é muito difícil. É uma profissão que concorrência é demais. Porém, nada é impossível, né? Nada é impossível. Aquele atleta que se dedica. Por que é que a gente direciona nossos filhos para se tornar atleta? Porque a mentalidade do atleta é uma mentalidade vencedora. Você pode prestar atenção. O atleta, quando ele perde um jogo, ele na entrevista ele diz, não, amanhã a gente vai treinar mais, vai levantar a cabeça e vamos ganhar. E na entrevista ele também, de uma certa forma, ele reconhece os erros, né? Na própria entrevista ele falando, ele reconhece os erros. Precisamos melhorar nisso, no próximo jogo vamos fazer assim. Realmente. Disciplina. Isso é a vida do atleta, né? Então, assim, eu cresci num mundo de... Eu não queria perder, cara. Então, eu não posso perder pro mundo. Eu tenho que vencer do mundo. Então, a vida do empreendedor é dessa forma também. Atleta, empreendedor. Então, sempre aquela pessoa que não quer perder, cara, ele nasceu para ser vencedor, pô. O atleta, ele nasceu para ser vencedor. Tu nasceu num contexto cheio de motivos para desistir por meio assim, por exemplo. Tu nasceste num contexto humilde ou num contexto de uma família classe média? Porque assim, quando você nasce num contexto humilde, você se bate com essa tese que você falou. Você não quer perder mais. Você já nasceu perdendo. Aí tu nasceste como? Em que contexto? Bem, meu pai e minha mãe sempre foram classe média, sabe? Porém, a gente teve muita dificuldade, porque eram 5 irmãos, né? Então, naquela época, meu pai era bancário, né? Se aposentou como bancário. Minha mãe era filha de prefeito, porém, ela foi concursada professora, né? Então, ela não viveu, na época de prefeito, meu avô foi prefeito nos anos 80. Então era uma época antiga, sofrida, né? Não tinha tanto dinheiro como as prefeituras têm hoje. Não era então, como hoje. Não era como hoje. Filha de prefeito, mas não teve não esbanjou, né? Meu avô sempre foi um cara muito humilde, que fez muito pela população, porém, minha mãe foi cedo para Cajazeiras, né? Morava em Triunfo, foi cedo para Cajazeiras. Mas minha mãe, ela foi muito inspiradora para mim, sabe? Porque minha mãe, além de ser professora ali, ela sempre tentou empreender, sempre tentou ganhar um dinheiro com algo. E eu acho que minha veia empreendedora veio dela. Porque meu pai, por ser concursado do Banco do Estado, né? Paraibana, depois foi Banco Santander, Banco Real Santander, se aposentou no Banco Santander. Minha mãe, ela vendia ouro. Como foi que ela começou a vender ouro, cara? Aquilo ali foi muito impressionante, aquilo ali me marcou muito. Minha mãe pegou um cordão de uma amiga dela emprestado, fez um consórcio. E com o dinheiro do consórcio, ela comprou o dela e deu continuidade. E foi vendendo ouro, ali, comprando e vendendo. Chegou um tempo que minha mãe tinha mais de 20 vendedores para ela. Caramba! Então, isso na época dos anos 90, 94, 95, que minha mãe começou a vender ouro. E ela conseguiu fazer um bom dinheiro com isso. Porém, hoje ela praticamente encerrou essa carreira, essa área do comércio dela, né? Tem bem menos, né? Quase não vende. Mas assim, ela que foi meu foco pro comércio, para empreender, para... Isso aí te marcou, o que ela fez te marcou e isso aí surgiu esse empreendedor. Isso aí, eu sempre me espelhei muito nela, porque é uma mulher muito guerreira, tem uma vontade de crescer gigantesca, né? Uma vontade de ter algo também aqui na Terra, de comer o melhor da Terra, né? Que é o que Deus nos proporciona. A ambição boa, né? A vontade de ser alguém aqui na Terra. Vencer. E eu sempre fui assim. Outro fato que me direcionou muito foi quando eu sempre ia visitar meu irmão, né, Renato, lá em São Paulo, eu via aquelas pessoas que estavam ao redor dele ali, pessoas gigantescas no mercado financeiro, no mercado de futebol, pessoas que falavam em milhões, né? E eu olhava assim e disse, caramba, um dia eu vou falar dessa forma, eu vou mexer com milhões. Assim, nessa época da tua infância, tu tava convivendo com pessoas que falavam de milhões do teu lado, e tu ouvindo. Isso tu tinha quantos anos?
Bem, 17, 18 anos, já tava assim, quando eu ia pra lá fazer teste, avaliação, e eu ficava olhando, analisando, e ele também sonhando, né, porque ele não tinha estourado ainda no futebol. Mas quando ele começou a crescer em 2008, 2009, 2010, eu ia visitar, e tava com ele ali, e via coisas gigantes, né, então assim, esses caras que empreendiam muito, que mexiam muito forte no comércio, no dinheiro, então eu olhava assim, disse, cara, um dia eu vou ter um carro bom. Então, você tem que sonhar, né, cara? O cara tem que ser sonhador para poder realizar, né? Então, E é aquele que a gente vê em livros e vê em vídeos, né? O ambiente que você está, você tem que ser você tem que ser o menor para que você venha aprender mais. E o ambiente que você está vai mudar muito o que você escuta, e o que você vai mudar muito o que você pensa. Porque não tem como a gente desejar o que a gente não vê. Aí tu, no meio daquela turma ali, conversando com aquela turma, aí um falando de milhões, aí outro falando que o meu pai tem isso, outro falando isso aqui. Aí tu fosse se identificando com aquilo e querendo também. Eu quero isso também, pra mim. Eu quero isso. Isso é real, né? O desejo de crescer, o desejo de ser alguém aqui na Terra, ele é o que molda o homem. Mas assim, não adianta só ter o desejo e a vontade. Você tem que tentar fazer algo. E aí, eu me converti em 2006 para 2007. Foi 2006. Estava em Araraquara. Estava fazendo uma avaliação no ferroviário de Araraquara. Quando eu me converti lá, né? Fui batizado lá. Eu passei 17 dias. Eu me converti e me batizei em 17 dias. E quando eu estava lá em Araraquara, eu entendi, cara, que a vida do cristão, do homem que depende de Deus, ela é moldada, e quando você joga nas mãos dele a sua vida, ele começa a te direcionar para o melhor. Então assim, foi impressionante quando eu me converti e fui entender o que Deus queria de verdade na minha vida. Ele não queria o futebol, ele queria que eu aprendesse com o futebol, tivesse a mente de um atleta, a mente de um vencedor, para poder desbravar em outras situações. Entendeu? Então a partir dali que Deus me direcionou, me moldou no futebol para ser alguém, para que no meio do empresariado que a gente começasse a colocar em prática o que eu aprendi como um guerreiro no meio do futebol, um cara que não desiste, um cara que vai atrás, um cara que sonha, um cara que busca, e até o fim, pô. Porque no futebol não tem bola perdida. E no mundo dos negócios não tem nada perdido. Você tem que entender que tem hora de recuar, tem hora de avançar. Então o mundo é igual ao futebol. Tem hora que a gente tem que dar uma recuada, cadenciar o jogo. Opa, não é o momento. Um momento que a política está atrapalhando, um momento que a política não ajuda, um momento que as taxas de juros não está a favor do empresário, ele vai dar uma recuada. Opa, é hora de investir, é hora de segurar, é hora de esperar o mercado, é hora de esperar um momento aqui. E também tem hora de a gente avançar, é hora de você ter parceiros ali, ter braços, ter negócios, fazer negócios juntos. Então, o mundo do empresariado é igual a um jogo de futebol. É o dia a dia da gente. Então isso aí me mudou, me encaliçou no meu viver, tá entendendo? Então eu tiro muito aprendizado no meio do futebol. Muito aprendizado. Cara, muito bom, muito bom, muito massa isso. Que tu falando aí, conversando aí, falando essa tua história aí, essa tua narração, e eu aqui pensando, né? Analisando do que tu falasse pra mim que Deus te direcionou pra isso. E que você falou muita coisa muito interessante, né? Que é sobre você saber o momento certo de parar, de continuar, de analisar, de ver se dá pra ir, se não dá, e botar Deus na frente, e a disciplina do futebol. Todo cara que é atleta, ele toca nesse assunto de disciplina. Inclusive aqui, Thiago Brunet, ele escreveu um livro agora há pouco, que fala justamente sobre isso. Ele foi estudar o atleta, para saber como é que funciona a disciplina do atleta. Esse é o ligando para Neymar, ligando para fulano, só para saber. E ele falou isso que você está falando para mim aqui no vídeo. Ele fala isso, da disciplina do atleta. E eu fiquei aqui te escutando falar e só recebendo aquela mensagem e sendo abençoado com a sua fala. Cara, mas me diga uma coisa, a Recefit,
como surgiu, assim, eu sei que tu vê, tudo aí tá englobando pra a área do atleta, da educador físico, tu também é educador físico, né? Isso. Como é que surgiu, assim, a academia? Bem, a academia surgiu, assim, em 2012, 2013, 2012 para 2013, né? Eu tava trabalhando em Poço Danta, e aí o prefeito de lá me demitiu. Tu trabalhava de que lá? Fisioterapeuta. Eu abri o serviço de fisioterapia. Trabalhei um ano lá praticamente. Aí, terceirizando pra prefeitura. eles me contrataram, eu fiz todo o serviço lá, abri o serviço de fisioterapia. E aí, a partir do momento que foram se formando outras turmas de fisioterapia, os profissionais daquela cidade, o prefeito ia encaixando eles lá, né? Nada diferente do normal, até porque ele tem que dar oportunidade a quem é profissional da cidade, isso é correto, eu entendo muito bem. E a partir daquele momento que eu fui perdendo o emprego de Bernardino Batista, aí perdi de Poço Danta também, e aí eu tinha um faturamento X, e aí eu diminuiu bastante, a dificuldade de caramba, o que é que eu vou fazer? Minha esposa grávida, né, de Lucas estava para nascer ali, não, já tinha nascido há pouco tempo, estava bebezinho, tinha um ano. E aí caramba, o que é que eu vou fazer agora? E aí o que eu pensei, né? Eu tinha um amigo meu que tinha uma academia. Eu gostava muito, eu treinava todos os dias ali. Eu comecei a treinar, eu tinha 14 anos de idade. Justamente para poder me ajudar no esporte, né? Sempre busquei muito ser um atleta de alto rendimento. E aí eu disse, caramba, perguntei, Roberto, ele tem academia lá, ele disse, o que é que tu acha? Estou querendo abrir uma academia. Eu vou abrir em Triunfo, que era a cidadezinha vizinha, que eu era fisioterapeuta lá, que foi a cidade de minha mãe, né? Aí ele disse, rapaz, é bom, é legal, tal, entra dinheiro todos os dias, entra dinheiro e tal. E aí eu só pensei, né, cara? E aí eu tava passando em frente, eu ia trabalhar, fisioterapeuta, tinha uma enfermeira que tava comigo, né, Régia. Ela dando carona assim, ela deu uma cutucada nas minhas costas, fez de jeito. Aí, chama Belisário segundo, né, chama segundo, ó. Prédio aí do teu tio aí, rapaz, abre a academia aí, aqui só tem uma, tá lotada. Mas tu tinha comentado com ela sobre a academia, ou não? Não tinha comentado nada, e isso foi antes, ela falou antes de eu ir comunicar a Roberto, tá entendendo? Ela deu uma cutucada em mim, pô. Foi antes de tu falar com o Roberto? Antes de falar com o Roberto, né? Eu ia passando em frente, aí ela cutucou e aí, cara, foi aquele negócio dentro de mim, eu disse, caramba, o que é que eu vou fazer agora? Meu irmão, deu umas 9, 10 horas da manhã, eu terminei de atender lá, saí correndo, fui lá perguntar ao meu tio na hora do almoço. Né? Ei, Laís, quanto é o aluguel aí do teu prédio aí? Ele disse, é X. Eu disse, rapaz, tu aluga? Ele disse, alugo. Eu disse, não, tô pensando, porque ele ia botar uma loja de carro lá, né? Eu disse, rapaz, tô pensando em botar uma academia. O que é que tu acha? Ele disse, oxe, bota aí, aluga aí, ó. Rapaz, eu já saí com um prédio alugado, acredita? Doideira, viu, bicho? Eu passei lá, saí, eu disse, pois tá alugado. Tá alugado. Eu vou dar um jeito, eu vou comprar os equipamentos, vou dar um jeito aqui, vou vender minha casa. Como foi esse negócio de comprar equipamento, cara? Vendesse tua casa? Eu tinha comprado uma casa. Minha casa, minha vida, na época. A dona da faculdade, Ana, que inclusive ela é construtora aqui em João Pessoa hoje, né? Ela tem a Elo Forte, construtora. Entregou até um prédio agora, o 360. Muito bom prédio. E aí a Ana tava construindo, eu falei com a Ana, eu tô querendo comprar uma casa, comprei a casa, minha vida, 97 mil reais na época. E aí, cara, foi o que aconteceu. Eu, pra poder botar essa academia, né, eu disse, eu tenho que vender minha casa, né? Eu não tenho apego com nada, sabe, em relação a bens materiais. Porque eu sei que a gente um dia vai morrer e não vai levar nada, né? Caixão não tem gaveta, né? Tem gaveta, né? E aí eu sempre pensei dessa forma. Eu disse, cara, eu vou vender a casa aqui, coloco a academia, que vai me dar renda todos os dias. Minha mãe tem uma casa em Triunfo, vou morar em Triunfo, não pago aluguel. Mas eu vou pagar minhas despesas. Já trabalhava lá como fisioterapeuta. Mas tu era casado ou não nesse tempo? Já era casado, já tinha Lucas. E tua esposa, tu teve que levar pra casa da tua mãe? Não, minha mãe não morava em Triunfo, morava em Cajazeiras. Eu tinha casa lá em Triunfo. Casa vazia de final de semana pra gente ir, né? Casa muito boa, inclusive foi a casa do meu avô, que ela herdou. E foi legal, cara, isso porque assim, eu comprei a academia toda no cheque, bicho. Porque eu não tinha vendido a casa. Não acredito. Comprei na fé. Fiado. Comprei fiado. Tu falasse, tu chegasse por casa assim, ei, tu vende academia, tu perguntasse assim, antes de alugar. Eu entrei em contato, aí eu dei o primeiro cheque. Pra poder dividir em 18 parcelas. Né? E aí, peguei, os equipamentos chegaram e fui pagando com faturamento.
E a questão sim, a questão de equipamento, hein? Rapaz, foi doido. Maquinário. Sai ligando pra um e pra outro, pesquisando. Não tinha tanta experiência, né? Foi aprendendo no dia a dia, né? Comunicando, pesquisando, internet, aqui, vai lá e tal. E aí comprei tudo Vitale, equipamentozinho bom da época, rapaz. E, inclusive, trabalhei 6 anos lá, cara, nessa academia. 6 anos. E aí a gente partiu. Não era RC Fit, era Global Fitness. Era Global Fitness. Surgiu em 2014, lá em Triunfo. A primeira academia que eu coloquei. E aí foi assim, quando foi em 2018, eu já estava um bom tempo lá em Triunfo, né? Eu sempre sonhador, né, cara? Triunfo não me permitiu crescer muito. Me limitou muito, sabe? Eu queria aumentar a mensalidade, queria investir mais e os alunos não deixavam, porque a cidade é pequena e tal. Beleza. E aí eu tive a oportunidade, comecei e fiz um empréstimo no Banco do Nordeste, R$40 mil, para colocar um crossfit. Eu chamei meu irmão, Rafael, da Forma de Educação, fiz, Rafael, vamos botar um crossfit lá em... Vamos rodar aí, vamos estar lá em Souza, uma academia, um crossfit, alguma coisa. E aí terminou, eu rodei em Souza, procurei terreno, procurei tudo e não deu certo. E Deus me incomodando, aquele negócio dentro de mim que não era para ir para Souza, era para ir para Cajazeiras. E aí, porque tinha um amigo meu que tinha aberto uma academia em Cajazeiras e eu com medo de concorrer com ele. Era teu amigo, né? Tu ficava meio assim... Era meu amigo, cara. Inclusive ele tem uma academia aqui em João Pessoa, o Arena, que abriu lá no Bessa, e tem outra no Cristo. E eu fiquei assim, sem querer concorrer com o cara, né? Mas Deus não me incomodou tanto para não abrir em Souza e abrir em Cajazeiras. Aí eu procurei algumas situações para abrir em Cajazeiras, né? Só que nesse meio termo, eu não tinha dinheiro para abrir em Cajazeiras. Tinha R$40 mil de um empréstimo, cara. Tá entendendo? E a academia era coisa gigantesca, né? E tu tava pagando a academia... Não, o Triunfo eu já tinha zerado já. O Triunfo tava normal. Já tinha 6 anos que eu tinha construído. Já tinha pago todos os cheques. Tinha pago tudo. O maquinário também. O Triunfo já tava estruturado. Tu gastasse quanto em maquinário? Na época, em Triunfo, eu gastei mais de R$200 mil. Cara, e o prédio? Quanto? Não, o Triunfo era alugado. Aí eu fui pra Cajazeiras. Como foi a situação de Cajazeiras? Foi impressionante. Quando eu fui abrir em Cajazeiras, eu chamei Renato para ser meu sócio. E a situação era o seguinte, eu entraria com 200 mil, Renato com 200 mil e Rafael, meu irmão, com 200 mil de trabalho. Entrava com a mão de obra. Era, com a mão de obra e ia pagando com o faturamento da academia esses 200 mil dele. Só que, o que aconteceu? Eu ia vender a academia de Triunfo, eu ia vender meu carro, eu tinha uma casazinha que eu tinha construído, com o lucro da minha academia, com o lucro da minha casa que eu vendi para abrir a academia. E aí eu fiquei nessa, né? Só que as coisas demoraram para mim poder ter esse dinheiro. E Renato mandou os 200 mil, que ele era atleta de futebol, já tinha dinheiro, já era estruturado. E Rafael não tinha nada. Aí o que aconteceu? O Renato disse, nego, ele chama de nego. Nego, eu não vou querer ser sócio de vocês, eu vou investir 200 mil aí para vocês. E aí vocês dão continuidade. Agora não me peça mais nada não. Eu disse, tá bom, vamos para dentro. Aí ficou eu e Rafael com esses 200 mil, que era 100 mil para mim, 100 mil para ele. E eu saí juntando e vendendo tudo. Vendi meu carro, vendi minha casa. Vendi tudo que eu tinha. Para poder abrir essa academia de Cajazeiras. E fiz um empréstimo para comprar os maquinários de Cajazeiras. Essa foi a história de Cajazeiras. Mas no meio termo eu tinha que construir Cajazeiras. Foi o que aconteceu. Procurei um terreno em Cajazeiras, comprei esse terreno. Só o terreno foi 321 mil. Como é que eu... Cara, é pela fé, cara. Deus, ele é impressionante como Deus trabalha na nossa vida. Só que a mente do empresário, ela é dessa forma. Ele vai dando caminhos. Deus vai dando caminhos para você sair, né? Eu não comprei à vista. Eu dei 40 mil de entrada, dividi em 24 parcelas. O restante? De 11 mil. Pela fé. Aí fui tirando dos 200. Fui construindo e tirando. Só que isso foi antes da pandemia, né? O valor do material era mais barato. Então, eu fiz um projeto gigantesco. O terreno era 14 de frente, 50 de fundo, terminava com 900 e poucos metros quadrados de área. E aí eu fiz 3 andares o projeto da gente. Sabe? Projeto extraordinário. Porém, eu só fiz a laje de baixo. Fiz o projeto, saí vendendo tudo. Eu tinha de carro, de tudo. Aí pai tinha uma Hilux que tinha ganho de Renato na época. Disse, pai, venda a Hilux aí.
que eu tinha um Corolla, se eu fico no meu Corolla, eu fico a pé. Fiquei na motinha, numa brosinha vermelhinha, rodando com ela. E pai ficou no meu Corolla, eu vendi a Hilux, na época foi 140 mil. Pai ainda tirou 10 mil e me deixou com 130 e empurrei no concreto lá e resolvi e terminei o prédio. E foi nessa doideira, bicho. Aí fiz um financiamento geral das máquinas, o dinheiro que tinha foi embora no prédio. E a outra academia, tu vendesse o maquinário que tava lá, ou fechasse ela? Não fechei. O que foi que ela aconteceu? Continua Fiquei aberta. Com ela aberta funcionando. Um funcionário lá. E aí eu ia toda semana e tal, só que lá eu não tava conseguindo dar continuidade no projeto legal, né? E foi o que aconteceu. Quando eu abri Cajazeiras, com 3 dias veio a pandemia. Ei. Caramba, que prejuízo. E eu apertado financeiramente. Com muita dívida de construção, de obra, de maquinário, de parcela de terreno. Eu ainda faltava, acho que umas 10 ou era 11 parcelas do terreno. E o cara me agoniando e pedindo, e eu fiquei aquela loucura, desse caramba, meu irmão. Foi 30 dias, meu irmão. Eu ia pra igreja de 5 da manhã, era eu e o pastor. Orava todos os dias, 5 da manhã. Sabe o que é 30 dias direto? Tu ia pra igreja todo dia de 5 da manhã orar? Todo dia de 5 da manhã, bicho. Foi impressionante. E aquilo foi onde me fortaleceu. Aquilo me deu uma força tão grande, espiritualmente falando, porque a pandemia estava tudo fechado. Eu passei 3 meses a academia fechada. Foi 3 meses a de Triunfo e a de Cajazeiras. A de Triunfo ainda passou mais tempo. Muita dívida. Muita dívida e cara, minha esposa olhava de 5 da manhã orando e chorando de madrugada e o aperto passando. Tirei menino de escola particular, botei um menino na escola pública. E até teve momentos da gente, cara. Eu com um prédio gigantesco, maquinário lá dentro, a academia 3 dias funcionando, eu demiti todo mundo. Me diga aí, 3 dias que ela funcionou. Eu abri dia 16 de fevereiro, né? A pandemia foi em fevereiro, foi? Foi dia 16, mas foi dia 19 eu fechei. Começou em fevereiro, fechar tudo. Eu não ia. 16, 17, 18, 19, 16 eu inaugurei na sexta-feira. Sábado e domingo organizei. Dia 19 abri. 20, 21, quando foi dia 22, na quarta-feira fechou geral. Demiti todo mundo. Aí fui, pessoal, quando for reabrir, eu saí chamando, equipe montada, tudo organizado. E aí foi aquele negócio, né? Cajazeiras passou 3 meses e manifestação no meio da rua, microfone, falando, brigando com o povo pra ver se abria, pra gente trabalhar, né? E a gente mostrando a essencialidade da educação física, da academia. Para o problema que estava acontecendo, né? Que era útil, né? Justamente, a academia foi um dos serviços essenciais que quem treinava não tinha nada, né? E aí foi o que aconteceu. A gente começou o boom da academia, né? O crescimento. Quando a prefeitura de Cajazeiras abriu, liberou pra gente trabalhar, Triunfo, não tinha nenhum caso de pandemia, de Covid, minha academia fechada. O povo com medo. E eu querendo, prefeito, libera, tal. Não liberaram, não sofri pra caramba. Mas quando liberou, Cajazeiras cresceu, Triunfo ficou naquela coisa. E aí eu consegui um funcionário lá e fiz um acordo com ele. Olha o acordo que eu fiz pra ele lá em Triunfo, na academia. Eu disse, Isaac, eu tô querendo vender a academia e eu tô querendo lhe repassar. O que é que você acha? E aí ele que me deu uma luz, ele disse, faça um negócio, me arrende, você cobra um valor do arrendamento e um valor da parcela. Ele não me deu nem R$1 de entrada. Eu disse, meu irmão, tá feito. Eu dei a academia para ele pagar com faturamento. Inclusive, ele já pagou quase 99% da academia. Dividi para ele em 72 parcelas. De quantos? Pode falar? Ele pagava na época R$2.000 do arrendamento e R$3.351 R$394 da parcela. Rapaz, pela nossa conversa aqui, tu é loucão, meu. Meu irmão, eu abençoei o cara. Assim, quando eu digo loucão, é tipo assim, não tem, é tipo assim, tu vai lá e limite. Faz, não tem limite não. Meu irmão, é doideira. Eu sou muito, não tem limite não, é tipo assim, arrisca mesmo. Eu dou um jeito de arriscar. Sou muito arriscado. Eu sou um cara que arrisca demais no meu dia a dia. Então assim, eu joguei na mão dele. Eu disse, Isaac, se vira aí, a academia é sua. Resolva. Só quero que você pague minha parcela. Aí tinha meio que dava meio ruim, ele segurado. Só vá, se ajeita aí. Mas se ajeita. Fui juntando em uma coisa ou outra. Inclusive ele já tá, 99% da academia tá paga. Dele, né? Então agora ele já vai começar a reinvestir no negócio dele. Isso fazem o quê? 6 anos, né? Que eu vendi aqui. Eu vendi a ele, vai fazer 5 anos agora.
E assim, foi dessa forma, cara. E aí depois que eu vendi, apareceu um monte. Ah, rapaz, se fosse de jeito eu queria também. Quantas vezes tu me deu a oportunidade de te vender a academia? Então, as pessoas, elas não pegam a oportunidade, né? Elas perderam a oportunidade ali. E até isso que tu tá falando agora, a mulher fez o quê? Tu catou isso, não, pra ele, porque tu não aluga e bota uma academia. Se tu fosse um cara sem visão, tu ia escutar aquilo, botar uma academia, pelo amor de Deus, eu tô cheio de problema aqui, a mulher vem falar de academia, ela tirou isso da onde? Ia seguir tua vida. Cara, do mesmo jeito. Foi assim, foi em 6 anos, Deus fez um rebuliço tão grande na minha vida, em 6 anos, que, assim, eu só tenho a agradecer a ele. Mas, assim, muita noite de... Tem que ter coragem, né? O homem que não deve 1 milhão, ele é um menino. esse é o ditado, né? E, assim, o que eu vejo é que você não pode ter medo de sair de sua terra. Você não pode ter medo de cortar o cordão umbilical de sua casa. Isso é bíblico. Abraão, Deus mandou ele sair. Sai de tua tenda, sai de perto de tua parentela e vai embora, cara. O resto eu resolvo. Isso é a vida do ser humano. Se você tiver a oportunidade de ter um crescimento ali fora, vá, não tenha medo não. Porque quem cuida de você é Deus. Quem coloca pessoas ao redor para te ajudar é Deus. Quem faz você crescer é Deus. Quem cuida da tua mente é Deus. Então o que eu vim pedir a Deus era que eu não fosse um cara que chegasse atrasado nos meus negócios. Senhor, eu não quero perder. Eu não quero pegar o final da onda. Eu não quero pegar a espuma, a areia, o que não presta. Eu quero pegar o topo da onda. Eu quero surfar a onda por inteiro. Entendendo? E o que Deus vem fazendo comigo é isso. Meu amigo, como foi que você veio bater em João Pessoa? Veio aqui, aceitou essa cidade? Só pra você ter noção como foi João Pessoa. Eu tava em Cajazeiras ali. Meu menino jogava futebol. E eu com aquele sonho de pai de querer que o menino se torne um atleta de futebol profissional, disse, ei, cara, Cajazeira não tá dando. O nível daqui é muito baixo. E aí eu teve uma situação. Minha cunhada veio pro exército aqui como técnica de radiologia. Ela tinha um namorado que era técnico de radiologia aqui, e ela fez a prova e passou. E o que aconteceu? Abriu a oportunidade de minha esposa fazer como fisioterapeuta do exército. E aí foi assim. Ela já era fisioterapeuta lá no SESC Senat. E ela fez esse seletivo. Ficou em segundo lugar. Pela experiência, já tem mais de 10 anos de formada e tal. Ficou em segundo lugar. Disse, se você passar no exército, a gente vai morar em João Pessoa. Que aproveita que Lucas vai ter um crescimento lá como atleta. Ou então a gente vai para São Paulo. Para Campinas, que inclusive Renato era jogador estava se aposentando já da Ponte Preta. E meu projeto era ir para ele ficar ali na ponte, crescer, aprender ali a jogar futebol ali naquela região de São Paulo. Aí o que aconteceu? Ela passou aqui. E o impressionante foi isso, bicho. O cuidado de Deus, como foi aqui. Ela ficou em segundo lugar. Eu aluguei a casa, cara, sem ela ter passado ainda, bicho. Eu alugou essa casa antecipadamente. Aluguei a casa antecipado. Ela em segundo lugar. Tava fazendo os exames físicos ainda. O exame de saúde. Em dezembro eu vim, eu olhei e tal. Aluguei a casa. O que te deu essa certeza de já alugar a casa? Ah, cara, Deus confirma. Tu sentiste de... Deus confirma e diz, vai, é teu aí, o emprego é teu. Acabou. E uma coisa que a gente sempre fala, eu e ela, né? Quando a gente passa em frente daquele emprego, daquele negócio, a gente bota a mão assim aí. Chama pra existência. Ela passava em frente, botava a mão assim, em frente ao hospital do exército. O emprego é meu. Sempre declarava. Sei que uma vaga é minha aí. Se tiver 2 vagas, ela pega a segunda, mas a primeira é minha. Ela falava isso, né? E uma coisa que eu aprendi com alguns pastores amigos meus, eu disse, chama pra existência, meu irmão. A palavra tem poder, chama pra existência. Isso aqui é meu, esse negócio é meu, esse emprego é meu. Eu vou colocar aqui e acabou. E Deus realiza, né? Quando você busca isso e você chama pra existência, as coisas realizam. E ela foi aprovada, né? A menina tinha um problema no ombro e ficou reprovada no exame físico, no exame de saúde, e ela foi aprovada. O teste físico também passou, tudo. A gente veio morar aqui. Quando foi eu aluguei dia 10 de dezembro, um apartamento. Quando foi dia 3 de janeiro, eu tava com uma mudança pronta aí, dentro de João Pessoa. E foi dessa forma. E vim morar aqui e fiquei um ano sem fazer nada, cara. Só ia pra Cajazeira, voltava, fazia a logística de acompanhar a academia em Cajazeiras. Meu irmão, meu sócio lá, né, Rafael, ficava tomando de conta lá de Cajazeiras. E eu ficava nessa aqui, lá, ia, voltava e tal.
Chegou um ponto que meu irmão veio aqui em João Pessoa. Chegou e disse, ei, o que tu acha, bicho? A gente tá abrindo uma academia aqui. Vocês vamos dar uma volta aí, rodando aí dentro de João Pessoa? Meu irmão, quando foi, isso foi numa sexta-feira que ele conversou. Quando foi na segunda, a gente saiu rodando, procurando prédio, algum local e tal. E aí, bicho, passei ali em Água Fria. Ali, bancários, Água Fria, né? Ali nos fundos do Unip. E eu vi o prédio lá, cara. O prédio é um grande, todo no vidro, coisa mais linda do mundo. E aí tinha um colega meu que foi com a gente, né? Que conhecia a cidade mais que a gente, o Wellington. E aí ele ligou para um amigo dele que é corretor. Aí ele viu o prédio e disse, procura aí, pergunta saber quanto é esse prédio aí. Aí o cara ligou e disse, rapaz, é de Valde, o menino da Engemax aí, eles construíram e tal. Vou marcar a reunião pra ele. Marcou isso na segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, marcou a reunião com o dono do prédio. Eu aluguei o prédio. Isso a gente inventou na sexta-feira, pô, pra abrir a academia. Quando foi na quinta-feira, em menos de 7 dias eu tinha alugado o prédio. Tu acredita? Muito doideira, bicho. E aí foi buscar situações. Parece que Deus vai te dando a visão e tu vai indo e vai acontecendo. Porque assim, são as coisas que vai acontecendo e você não fica... vem uma dúvida, assim, não tem dúvida, tu não consegue duvidar. Bem, cara, não é dúvida, é medo. Vem medo. Dá um medo, né? Vem medo. Mas assim, o medo ele veio pra gente vencer o medo, né, cara? Se você tiver medo dele, você nunca vai ser um vencedor. Então, o medo ele dá e passa. Porque assim, quando a gente coloca nas mãos do Senhor nossa vida, nossos negócios, nossa família, então assim, pra que eu vou ter medo? Ele dá um conforto tão grande dentro de você e confirma em situações, até em pregações, e pessoas vêm e fala do que Deus tem preparado. Então aquilo ali vai mostrando, Deus vai abrindo caminho, né, pra gente. Tu sempre sentia assim, em alguns momentos, quando fosse fazer alguma compra ou venda ou entrar em um novo negócio, teve alguma vez que tu sentisse a falta de paz para fazer aquilo? Sim, como aconteceu lá em Sousa, né? Fui atrás de terreno, tive várias reuniões, passei mais de um mês lá rodando, procurando situações dentro de Sousa e Deus me incomodou de uma tal forma que disse, não é aqui. Tu não sentia de fazer, não sentia? Não sentia um pingo de paz. Não tinha um pingo de paz ali de fazer. Cara, se eu for pra cá, eu vou quebrar com a mão. Vou me arrebentar. Vou me arrebentar. Aí não fizesse. O cuidado de Deus, ele é tão impressionante, ele é tão nos mínimos detalhes na minha vida, na minha família. E daqueles que deixam Deus trabalhar. Daquelas pessoas, daqueles filhos de Deus que deixam Deus trabalhar. O cuidado de Deus, ele é nos mínimos detalhes. Só pra tu ter noção, antes de abrir a academia, eu ia abrir um açaí lá no shopping de Cajazeiras, vizinho China Mania. Eu tinha ido alugar o prédio, assinar o contrato, e eu dei o cheque ao cara do aluguel. Só que quando eu cheguei lá em cima com o arquiteto pra fazer a obra, o cara tava abrindo uma sorveteria do lado, um colega lá, e nessa sorveteria ele ia vender açaí. Eu disse, tá, cara, como é que eu vou abrir açaí? Se o cara tem um açaí do lado aqui, vizinho meu, uma pessoa vai ter um concorrente vizinho, não vai dar pra 2. Aí falei com o menino lá, ele disse, o gerente, ele disse, infelizmente, ele fechou antes de você, ele já está em obra, a prioridade é dele. Eu disse, me dê meu cheque, o negócio tá encerrado. Tá encerrado. Então, eu saí do ramo de açaí, que nem entrei, já saí, ou seja, já tinha entrado quebrado, né? Já entrou saindo. Já entrei saindo, e foi pra onde Deus me direcionou pra academia. Foi onde eu parti pra academia. E hoje, eu tô com essas 2 unidades aí. E dando continuidade em relação a João Pessoa, né? E fui nessa correria. E aí, a gente conseguiu, locou o prédio aqui e deixou as coisas acontecerem. Mas, assim, as coisas fluem, tá entendendo? Quando você deixa Deus trabalhar, as coisas fluem. E aí eu fui fazendo o meu caminho, né? Que eu já sei montar a academia como gestor há muito tempo, né? A gente já abriu uma, já tá na segunda. E fica tudo mais fácil, né? O primeiro degrau ele é gigante. Na verdade, tu tá na terceira, né? Tá na segunda. Na terceira. Proprietário de 2, né? Agora, né? Na RC é a segunda, né? Mas tu tá na terceira que tu abriste. Isso aí. Terceira unidade da gente, né? Minha é a terceira, né? É a terceira. Porém, a RC é a segunda.
Mas assim, como se fala, todos os gestores e pessoas de negócio falam que todo primeiro passo é muito difícil. Todo degrau de uma escada de um empreendedor, o primeiro é muito alto. O segundo já é mais baixo. O terceiro já se torna mais leve de caminhar. Tu arriscasse teu carro, tu vendesse, abrisse mão do teu carro, abrisse mão da tua casa. Meu irmão, alguma pergunta que eu quero te fazer aqui. Tu chegasse pra tua esposa, minha filha, eu vou vender a casa, vou vender o carro, a gente vai... Ela disse o quê? Rapaz, minha esposa, ela é foda. ela apoiou geral, não foi, vai? Minha esposa, ela é de uma forma que ela confia tanto em mim que ela não balança, não. Quando eu digo pra ela, vamos, ela, tô pronta. É assim, 2 dias molha um pouquinho, né? 2 dias dá aquela moída, fica meia... Assim, mas ela, quando disse, vamos morar em Triunfo, bora, tô com a mala pronta. A primeira vez, né, em Triunfo. Uma pessoa da mesma forma. E agora, em primeira mão, né, a gente tá nessa correria, porque provavelmente a gente tá indo embora pra Salvador. Cara, é doideira, bicho. depois desse tempo de conversa que eu tenho contigo agora eu tô entendendo porque tu tá indo pra Salvador. E tu não vai parar, não. Isso aí, cara, é só o próximo... É mais um passo, degrau, é mais um negócio que possa surgir por lá. Deus tem alguma coisa ali. Tá entendendo? Se for pra gente ir pra Salvador, Deus tem alguma coisa ali. Não sei, situação de Lucas como atleta, Louise também, minha filha joga voleibol, minha esposa vai fazer medicina lá, então assim, tem algo ali. Se for pra ir pra lá, vai ter algo ali. Aonde a gente vai, Deus tem alguma coisa preparada. Então o que a gente tem é que aproveitar as oportunidades, se preparar para viver o melhor de Deus aqui na Terra. Então, o que eu boto na minha mente é isso. Se eu quero ser algo grande, se eu quero ter algo grande ou ser um homem grande aqui na Terra, eu tenho que aproveitar as oportunidades que Deus me dá. Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar com o inglês afiado, eu tenho que estar com alguma reserva financeira, eu tenho que estar com a mente focada, eu tenho que estar ligado na sensibilidade de entender na hora que o Espírito Santo dizer, opa, é aqui, eu tenho que estar pronto. Ô Belisário, quando a gente nasce zerado. Quando eu digo zerado, geralmente, quase sempre, a gente nasce sem ter nada, né? Sem ter nada, a não ser algo que os nossos pais tenham. A gente tá ali pegando carona. E eu queria te perguntar, nascendo sem ter nada, entre aspas, tu começasse os teus empreendimentos. Mas, meu irmão, me diz aí, como é que tu começasse teu empreendimento, voltando àqueles assuntos do início, como é que tu começasse teu empreendimento sem ter nada, ou com o que, literalmente, porque assim, para quem é um adolescente, com 17 anos, 20 anos, 19 anos, e só tem um sonho, qual foi o primeiro passo que tu desse, literalmente? Foi do futebol. E depois do futebol, foi o qual que tu desse? Que até então no futebol tu tava zerado financeiramente. Bem, o que aconteceu foi o seguinte. No futebol, eu ganhava salário mínimo, né, cara? Tinha dinheiro. Tinha só vontade e um sonho, nada 17 mais. anos, 16. 17, 16, até 24 anos jogando futebol, pô. Eu me formei, fisioterapia jogando futebol e ainda fui pra São Paulo em 2009 jogar futebol. Formado. Me formei no meio do ano, fiquei até dezembro lá tentando no futebol e não consegui nada. Fiz avaliação, fiz teste, fui pro Rio Branco, Americana. Fui pra o Campinas, que é o time de Tu chegasse aonde muitos jovens jogadores de futebol não chegou. Isso. Muitas vezes eu gosto de dizer. Tu viveu do futebol. Vivi futebol, joguei futebol, me profissionalizei. Mas eu esqueci de pedir a Deus de ser famoso. Eu gosto de dizer isso. Eu disse, cara, eu tinha um sonho. Eu pedia, Senhor, eu quero ser um jogador de futebol. Consegui. Me profissionalizei, joguei um joguinho aqui, outro ali, ia pro banco e tal. Porém, esqueci de pedir a Deus de ser famoso. Eu gosto de dizer isso aí, essa história. Porém, cara, o futebol me ensinou demais. Mas assim, quando você não tem nada, você tem que gerar alguma oportunidade. O que foi que gerou a oportunidade para que eu crescesse e fizesse algo a mais? Foi minha casa que eu comprei com
subsídio do governo. Por Minha Casa Minha Vida, que eu comprei lá, aquela casa dividida. Quando deu o boom da economia, eu vendi, pô. Me diz uma coisa, quando tu comprasse aquela casa lá na Minha Casa Minha Vida, tu tava devendo ela ainda quando tu vendesse. Tu fizesse um repasse. Olha a situação, só pra tu ter noção. A casa foi R$97 mil. Eu morei nela 1 ano e pouco. Foi o que aconteceu. Na época, minha esposa, ela comprou um colchão pro meu filho e ganhou aqueles bilhetinhos da CDL, né? Natal premiado e tal. Ganhou 4 bilhetes. Aí ela preencheu, na hora de... Meu cunhado tinha uma loja, na hora que ele tava saindo com a urna, ela, eita, eu tenho 4 bilhetes aqui. Ele pegou os bilhetes e jogou lá dentro. Ela não foi sorteada com o carro? Acredita, bicho, o Ford Ka ela ganhou. 2013. E aí a gente tinha esse carro, eu peguei e vendi esse Ford Ka, reformei minha casa. Dei uma guaribada nela, deixei ela toda bonitinha. E deu um boom do mercado imobiliário em 2013. Foi onde eu vendi minha casa, 2013, 2014. E aí, quando eu fui morar em Triunfo, eu loquei a casa e vendi ao próprio locatário. Ou seja, uma casa de R$97 mil, na época que eu comprei, eu vendi por R$280 mil. Tu viu só uma oportunidade ali. Eu vi uma oportunidade. Eu quitei minha casa, cara, e fiquei com 190 e poucos mil reais no meu bolso. Ou seja, eu paguei minha academia de Triunfo, que eu já tinha um bom tempo pagando as parcelas. Eu paguei minha academia, comprei terreno, construí uma casa lá para vender Minha Casa Minha Vida. Agora sim, passei 2 anos para tentar vender essa casa e não consegui vender. Vendi já no finalzinho para ir para Cajazeiras. Então tá me dizendo que tu também, digamos que tu também por um curto espaço de tempo tu fosse construtor, tá? Essa aí você não tinha contado, não. Cara, mas inclusive eu tenho uma construtora aberta, justamente porque a gente construiu o prédio da Academia de Cajazeiras e eu tinha que ter essa logística de compra material mais em conta e tal. Inclusive a gente tem até a RC Construtora que tá aberta, ela tá em atividade, para poder fazer algumas situações que possa gerar nesse mercado imobiliário, né? Então assim, a gente sempre mexe em uma coisa ou outra, não pode parar, tem que estar com a antena ligada, né? O empreendedor ele não pode perder a oportunidade, ele tem que estar pronto, porque pode vir um parceiro, um amigo, vamos construir uma casinha aqui ali e tal, aí pode. Inclusive, só para você ter noção, eu sou dono de academia, eu tenho bitoneira lá no meu prédio, porque eu passei vários anos construindo, eu comprei bitoneira, eu comprei tudo, eu tenho o que você imaginar dentro do meu prédio lá de Cajazeiras, eu tenho para construir uma casa, cara. Eu tenho tudo, tenho andaime, tenho bitoneira, tenho carro de mão, tenho tudo que você imaginar. E dentro da minha própria academia eu tenho uma oficina lá em Cajazeiras. Por quê? Porque a própria manutenção de todos os equipamentos, quem faz, eu tenho um funcionário que faz todas as manutenções. Tem uma máquina de solda, tem uma lixadeira, tem tudo que você imaginar. Eu montei para que esse meu funcionário ele tenha autonomia para poder fazer o que ele quiser lá dentro. Então é isso, a gente investe nos nossos profissionais, né? Legal. Entendi. Então no caso aí tu não conseguisse vender a casa de jeito nenhum. Tentasse vender. Demorei para vender a casa lá em Triunfo. Foi o que aconteceu. A de Cajazeiras eu vendi com quase 1 ano depois que eu já tinha aberto a academia de Triunfo. Então quando foi para mim ir embora para Cajazeiras, eu tinha uma casa que eu tinha construído e tinha 4 terreninhos do lado. Essa casa eu vim vender. Deus abriu a porta para vender para mim e para Cajazeiras. Ou seja, o dinheiro dela eu já utilizei dentro da obra da Academia de Cajazeiras. Entendi. E aí foi dessa forma. Uma coisa fazendo outra. Porque o que é que acontece? Quando você é um cara que é empreendedor, ele não pode ficar com dinheiro na mão, gastando à toa. Ele tem que fazer com que esse dinheiro ele gire de outra forma para te dar algum lucro. Então não tem como você ter dinheiro e fazer com que e deixar esse dinheiro parado. Esse dinheiro ele tem que girar de alguma forma. Ele tem que gerar lucro para você. Porque senão ele perde também para a inflação também. A inflação vai comer o dinheiro. Então a visão é o quê? É pegar, investir numa compra de algum imóvel, de algum terreno, de algum negócio que lhe dê lucro. Você vê, hoje eu não tenho uma casa para morar. Eu moro de aluguel, mas eu tenho um prédio que vale milhões. Por quê? Porque eu sei que esse prédio, para mim, tá me gerando renda todos os dias. Entendeu? Tá sendo isso aí, Lucas? Será que foi aqui que eu bati?
Pronto, parou. Foi. Bota essa parte aí do arte corta. Daquela parte que tu falasse. A última palavra. Que tu mora de aluguel. Ó, pra você entender, hoje eu ainda moro de aluguel. Por quê? Porque eu achei melhor investir no meu prédio, lá em Cajazeiras, pra poder eu ter algo que me dê renda. Porque o prédio hoje vale milhões. Uma casa pra mim é insignificante. Eu posso pagar aluguel, eu posso viver de aluguel o resto da vida, até porque não me dá, não me deixa preso em canto nenhum. Isso. Tá entendendo? Então eu não preciso ter casa pra morar. Eu preciso ter condições de pagar o aluguel que eu quiser. Eu preciso ter um comércio, um negócio que me dê renda, que eu pague um aluguel de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil. O aluguel eu moro onde eu quiser. Eu sei que o imóvel ele tem a valorização dele. Porém, se eu tiver o bem financeiro que me dê, por exemplo, a minha academia de Cajazeiras é gigantesca lá. Eu tenho 1.800 metros de área coberta, fora a caixa de areia. Então, é um prédio gigantesco. São 3 andares, entendeu? Todo climatizado, tudo organizado com várias máquinas. Então, assim, é um prédio, uma estrutura muito boa para a minha cidade. A de uma pessoa aqui é outra estrutura extraordinária. Então, assim, o que eu vejo é melhor investir em negócios que me dê renda mensal do que eu investir numa casa que não vai me dar renda. Eu sei que vai ter a valorização dela, porém não entra nada, só sai. E geralmente a valorização que tem é quando você compra barato, né? Você consegue comprar baixo, né? Uma oportunidade, né? Você compra no preço de mercado, você, de uma certa forma, não vai valer a pena. Só muito a longo prazo. E tem os custos também da casa. Você tem a sua casa própria, você tem custo para manter ela. Quando não é alugada, você paga o aluguel e tá tudo certo. E outra coisa, você pode também, em qualquer momento, você tá livre para ir para qualquer lugar. Agora tu vai para Salvador, entrega a casa, tudo certo. É real essa situação, né? E também tem aquela questão também, né? Que tu vai para Salvador, vai poder sair da casa tranquilo, sem preocupação nenhuma. E geralmente para os empresários é melhor investir aquele valor do que alugar, do que pegar. Por exemplo, esse apartamento valeria quanto que tu mora? Se tu fosse comprar ele. Uma base assim, vamos botar uma base que mais de uns 600 mil reais. 600 mil. Tu com 600 mil, tu vai fazer ele lucrar, voltar muito mais. É justamente isso. Por isso que geralmente os empresários não alugam. Justamente porque eles não compram. Eles geralmente, quando eles vão comprar, quem é empresário vai comprar, ele divide. Ele não joga um dinheiro. Ele divide umas parcelas boas que dá pra ele pagar rápido. Que dê pra ele poder. Ele financia, né? Porque ele estando com dinheiro na mão, ele faz mais dinheiro. O empresário que pensa, ele faz dinheiro. Tem poder com dinheiro na mão. Tem poder de barganhar, de negociar. Quem tem dinheiro na mão tem poder de barganhar, de dizer assim, eu vou pagar X. O dinheiro tá na minha mão, eu tô com poder de compra. Então, geralmente a galera financia. Vamos jogar baixo aqui, velho. O cara com 400 reais faria o que, na tua opinião? O zero da cara com 400 reais. Tu vai começar com 400 reais, vamos jogar baixo. Eu tô jogando baixo pra caramba, mas é porque tem gente que vai assistir, pô, que vai pensar, pô, véio, tem que ter muito. Eu tô jogando até um pouco em alto pra certas pessoas que vai assistir o podcast. Poderia falar 100 reais, 200 reais, mas eu vou falar 400. Cara, 400 reais dá pra você. Porque assim, hoje o nosso país ele tá um pouco sofrido em relação ao valor do dinheiro, sabe? O dinheiro perdeu muito valor no Brasil. Mas dá pra você buscar algo no marketplace ali, tentar criar alguma coisa, comprar umas camisas, criar uma marquinha ali, uma coisa, vender online, algo digital, tá entendendo? O mercado digital hoje tá muito em alta, a gente não pode perder esse time, não. Esse time é muito forte, sabe? O marketplace tá acima de tudo, a galera só compra online, ninguém quer mais sair de casa, ninguém quer mais ir na rua comprar nada, a galera chega ali, entra no Mercado Livre, entra no Shopee, entra no TikTok, compra de imediato. O poder de compra tá na mão, tá rápido, tá digital. Não sai de casa, chega na sua casa e às vezes até consegue um preço melhor. Você vai comprar no Mercado Livre e você ganha um valor bem... Você consegue um desconto bom comparado a você comprar na sua cidade.
muito bom mesmo, de verdade. Uma diferença grande. Uma diferença grande. Semana mesmo eu tava precisando de comprar um teclado ali, eu ia no centro, eu disse, não, vou segurar aqui, fui olhando no Mercado Livre ali, comprei com 2 dias, chegou o teclado, já tá lá na academia, lá girando lá, tal. Assim, é muito rápido hoje o digital, ele se tornou obrigatório. Para quem quer vender, é obrigatório. Não dá pra ficar sem ele, não. E assim, o que eu vejo é a pessoa que quer empreender, ele tem que aprender a vender. Quer ser gigante, aprenda a vender. Porque a arte da venda, ela é diferenciada, ela muda a vida. Ela muda a vida porque o curso superior, pronto, eu sou fisioterapeuta. Chegou um tempo que eu estava trabalhando em Triunfo, no NASF, eu ganhava R$1.350. Trabalhava 2 dias e meio na semana. Por mês? Por mês. Trabalhava 2 dias e meio de semana, ou seja, dava 10 dias no mês, né? E aquilo me revoltava, bicho. Porque eu olhava os caras que faziam a limpeza da rua, os caras ganhavam 1.500. Ganhavam mais que eu, pô. E eu sou profissional da saúde. Não menosprezando, desvalorizando o emprego do cara que é gari. O cara limpava, passava vassoura ali, não. Mas é a desvalorização do profissional da área de saúde de forma grotesca. A pessoa que tá ali pra cuidar da saúde de outro. Inclusive, foi até grosso com o prefeito da cidade lá um dia. Ele chegou pra mim e disse: e aí, tá dando certo? Como é que tá aí? Eu disse, rapaz, dando certo não tá não, até porque eu não sei como é que um gari ganha mais que um fisioterapeuta. Cara, eu dei na lata. Ele disse o que nessa hora? Ele ficou branco, parou e saiu. Então, eu sou muito arisco, muito agudo. Tem hora que eu falo na lata mesmo. Então, assim, era uma revolta dentro de mim. Então, chegou o ponto que quando eu saí da prefeitura de Triunfo, eu falei pra minha esposa e pra minha família, disse assim, tenho fé em Deus que mais nunca eu trabalho numa prefeitura. Tenho fé em Deus, porque é muito desvalorizado a gente como profissional. Por isso que eu digo ao meu filho, cara, tu quer ser alguém, aprenda a vender. Aprenda a vender. Você vende, não precisa de formação, você precisa saber lidar com pessoas. Pessoa que vende, ela não passa fome nunca. Ela é gigante. Ela vai se tornar gigante. Aqui no estúdio, aqui na câmera ali, ó, o cara ali sabe vender tudo. O cara ali é bom de vender. Ele vende qualquer coisa. Você dá essa caneta aqui, ele dá um jeito de vender. Ele vende, ele é bom de vender. Então vai ser gigante. Ele é bom de vender. Ele é bom. O homem é bom. E nessa tua trajetória de empreendedorismo, tem algum sonho que tu ainda... Quando eu falo sonho, não é que tá surgindo. É algo que tu, do teu passado mesmo, da tua adolescência, da tua infância, 20 anos, 17 anos, que tu almeja realizar e ainda não realizou? Bem, cara, eu acho que eu não terminei minha trajetória no futebol ainda não. Então vamos lá pro futebol. Continua. Eu acho que eu vou ter algo ainda aí no meio, cara. Porque assim, eu formei educação física. Eu ainda tenho projetos de trabalhar no meio da bola, sabe? Inclusive, na época que eu tava lá em Cajazeiras com a academia, eu também mexia no futebol, viajava, empresariava, tive uma empresa, inclusive eu não falei pra vocês aqui, passou batido, mas eu mexi com futebol também, com alguns empresários, empresariando alguns atletas, e assim, eu não tive uma boa experiência, sabe? Tive um sócio que me passou a perna aí, me roubou, e um dia ele vai escutar isso aqui, ele vai ver que ele estava errado, né? A gente ganhou um dinheiro, fez algumas mudanças de mando de campo, na época com o Luiz Estevão, né? Luiz compra os mandos de campo e leva para Brasília, para a parte de Minas Gerais ali, e a gente fez algumas mudanças de mando de campo. Foram 6 jogos que a gente fez. E a gente lucrou R$100 mil. E esse cara pegou e mandou depositar na conta dele, pessoa física, e sumiu com esse dinheiro. Até hoje eu não recebi meus 50 mil. Era 50 mil meu, 50 mil dele. E era meu sócio na época do futebol, né? Que a gente mexia junto. Uma empresa com tudo limpa, cara. Só pra depositar na empresa. Pegou e o cara... Achei que 50 mil reais é o suficiente pra crescer, né? Tá aí. Mas eu acho que minha carreira... O meu do futebol, acho que eu não perdi, tá?
Eu vou mexer ainda com futebol. Vou mexer. Um suposto aí, uma escola de futebol? Não vejo isso. Eu acho que eu vou pro campo, alguma coisa assim, como treinador, auxiliar, alguma coisa assim, ou... Deixa Deus trabalhar, Deus vai direcionar, né? Você vai ver. Porque tem algo grande no meio do futebol pra mim. Tem algo grande. É algo grande, porque eu sinto isso. Sente, né? Sinto. Então isso aí é um dos sonhos que tu pretende realizar ainda? Trabalhar na área de futebol ainda? Eu acho que o meu caminho no futebol não se encerrou ainda. Não se encerrou, não. Minha trajetória no futebol não se encerrou, não. Tem uma palavra, né? Em 2009, eu tava em São Paulo, e a gente foi pro monte orar, e eu me agarrei nessa palavra, cara. Eu era atleta, né? E pastor Jean, a gente tava orando, era eu, meu irmão Renato, a esposa dele, Jeane, e pastor Jean, eram nós quatro, tava orando. E Deus usou ele lá, ele disse, falou dessa forma: você vai ser grande no meio do futebol. Então, eu peguei essa palavra. Ele não disse, você vai ser um grande jogador de futebol. Ele falou no meio. Você vai ser grande no meio do futebol. No dia lá, eu pensei que eu seria um grande jogador de futebol. Mas ele falou, você vai ser grande no meio do futebol. Então, eu sei que tem algo ainda aí. Tem uma promessa, tem uma palavra. Tem uma palavra, tem uma promessa, e só basta essa palavra, essa promessa. E ter fé e ir atrás. Porque um homem sem ação, ele não resolve. Não adianta só ter o sonho. Eu tenho que tentar realizar esse sonho. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida é porque eu coloco em prática. Não adianta eu só sonhar. Adianta colocar em prática. Eu venho falando isso, eu venho batendo nessa tecla. Eu pego meu menino dentro do carro quando a gente sai, ele vai treinar, volta. Seu Lucas, não adianta você só querer ser um atleta. Você tem que botar em prática, você tem que jogar, você tem que ser irreverente, você tem que ir pra cima. Você tem que colocar um negócio, fazer o negócio acontecer. Não adianta dizer, eu vou fazer uma dieta. Cara, eu tenho que fazer e mostrar. Não é só falar. Tem que fazer, pô. O cara que diz que faz e não faz, ele não é nada. São palavras jogadas ao vento. Agora o homem que vai e faz, ele mostrou, pô, isso é uma palavra. O homem que faz e resolve. Esse é o diferencial do cara. Que quando ele diz, eu vou fazer e faço, vou até o fim, pô. Essa é a diferença do cara que quer e resolve. Então, se você for botar um comércio, bota pra arrebentar, vá até o fim, resolva. Tenha paciência. Não é o primeiro mês, não é o segundo mês. É 1 ano, é 2 anos, é o payback, é resultados. Não é um dia, cara. É insistência, é persistência, é até o fim. Tem momentos que você tem que recuar, não dá certo. Mas tem momentos que você vê, porque eu vou até o fim, pô. Tá aqui, eu já tô aqui, eu vou pra dentro. Resolver com honestidade, com respeito, com carinho. Respeitar o seu comércio. Respeitar o seu negócio, respeitar o seu dinheiro. Você sabe que dinheiro jogado ali não é dinheiro pra gastar, não é dinheiro pra comprar carro, não é dinheiro... Se você for pegar um empréstimo no banco, pega o dinheiro para investir, não pega o dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, para nada. O dinheiro tem que ser jogado dentro do seu negócio para fazer dinheiro. Então muitos não conseguem fazer o negócio acontecer porque pega um dinheiro emprestado e faz uma dívida e fica devendo e não sabe como pagar. Pega dinheiro, fazer um empréstimo para comprar um móvel novo para minha casa, uma geladeira nova, que eu vi uma geladeira grandona. O dinheiro tem que ser, o dinheiro do empréstimo ele tem que ser feito para ser reinvestido. E aquele investimento... Para gerar receita. Gerar receita e pagar o próprio empréstimo. É justamente fizesse. Isso. É justamente isso. Tá entendendo? Quando eu comecei, eu passei 1 ano para receber esses 40 mil do Banco do Nordeste para iniciar a academia de Cajazeiro. Foi 1 ano no pé do meu gerente lá, Leonardo. Sabe que é 1 ano aperreando o cabo? Para ele emprestar esse dinheiro. Porque não tinha garantia, não tinha isso, eu não tinha nada, pô. Só tinha vontade. Aí fui faturar, fui fazer as coisas acontecer. Tu ficava vindo lá e aí, meu Deus. Eu ia, aí eles têm que ter faturamento, Belisário. Aí comecei a declarar imposto de renda da empresa. Comecei a pagar dinheiro ao governo. Para poder ter receita no banco. Para poder liberar empréstimo no banco. Tem que declarar. A empresa que só nega imposto, ela não tem renda. Não tem crédito em banco. Então tem que declarar imposto de renda. Tem que recolher. Tem que ter funcionários. Para poder ter um capital de giro. Então tem que ter... funcionário carteira assinada, tem que ter coisas que você comprove que você é uma empresa que gire, que mostre negócio, porque o banco não vai jogar um dinheiro na sua mão para você investir se você não tem como provar e como pagar. Então você tem que mostrar, tem uma receita de X, de 2X, então o banco lhe empresta metade de 1X, a perna de 1X. Essa é a situação. Muitas vezes a gente não entende, então, mas
Como é que eu vou conseguir o dinheiro no banco? Declare, meu irmão. Se você ganha 50 mil reais ali, declare esses 50 mil reais, paga o dinheiro do governo e vá gerando receita, vá gerando situações para você poder fazer o negócio acontecer. Essa é a situação. Muitos não fazem isso. Apenas comece, né? Apenas comece e faça. É isso aí. Belisário, na tua vida, nessa trajetória toda que tu vem aqui, como é que é dormir e deitar na cama e não saber como é que vai pagar uma dívida? Tô devendo aqui, amanhã tem que pagar 50 mil, sei lá, 20, 10, 15, 5, 7, 8, 9, não sei. Tem que pagar essa dívida amanhã e eu não tenho ela nem a metade. Isso, cara, como é que é isso? Assim, a gente se acostuma, né? Porque assim, tem época que tem época que não tem. A gente sabe que o comércio ele é muito volátil. Por exemplo, a gente tem os períodos sazonais, a gente tem que se preparar e se organizar para isso. Então, principalmente a academia, por exemplo, mês de junho, julho, é ruim. Aluno tranca, aluno viaja, vai embora. Porque, por exemplo, minha academia é perto da faculdade. Então, tanto em Cajazeiras como aqui em João Pessoa. Então, essas pessoas... Foi estratégia. Tem uma queda da de faculdade. receita. Foi estratégia? É estratégia que a gente tem. Né? Geralmente a gente busca algo próximo. E as coisas acontecem dessa forma. Você tem que estar preparado. Tem que saber negociar com seus credores, com seus fornecedores, né? Tem que pedir um prazo, Então, quando você tá ali, segura um pouco aí, a gente tá faturando. E eu sou aquele cara, pô. Eu não atraso funcionário, né? Porque eles trabalharam, a gente tem que receber. A obrigatoriedade, o empresário, ele pagar em dia os seus funcionários. Até porque senão ele não vai trabalhar feliz. E aí estraga tudo. Você arrebenta que seu comércio. Então, chegou o dia. A gente tem aqueles 5 dias úteis ali, né? Mas tenta pagar no primeiro, no máximo no segundo, terceiro. Pode até utilizar os 5 dias úteis. Mas eu sempre gosto de pagar entre o primeiro e o segundo dia útil. Se for, às vezes pode ser necessário, mas não que seja tipo assim, vou usar porque eu tenho. Porque tem empresário, meu amigo, que ele espera chegar o quinto dia útil de 11h30 da noite. E o pior, bicho, é assim, pronto, o dia de pagar é numa sexta-feira, numa quarta-feira. Aí dá. Primeiro dia útil, quarta. Segundo dia útil, quinta. Terceiro, sexta. Aí tem sábado, domingo, os caras sem dinheiro. Aí mais segunda e terça, cara. É quase uma semana. Então, você é maltratar com o seu funcionário. Então, assim, eu deixo claro, reunião de a gente tem 5 dias úteis. Porém, eu faço de tudo para pagar no primeiro dia útil. Então, tenha paciência. Se eu não paguei no primeiro dia útil, segundo eu dou um jeito de pagar. Segundo. Então, eu sou aquele cara que eu sou capaz de tirar do meu. Eu fico sem receber, eu atraso minhas parcelas, mas eu pago nos funcionários. Porque sem eles não gira, não, velho. Aí, como tu falasse, aí vai trabalhar com raiva, aí já vai prejudicar teu negócio. Então, assim, a prioridade é saber lidar com essas pessoas, saber lidar com o entendimento delas, né? Respeitar, trabalhar com carinho com os nossos funcionários. Então, assim, eu sou muito aberto com eles, estou próximo deles. Então, a gente tá, se você analisar, em Cajazeiras eu tenho 20 funcionários, João Pessoa eu tenho mais 20. São 40 pessoas que trabalham no nosso negócio. É muita gente, pô, em 2 academias. Então, é muita gente, desde pessoal da limpeza. Então, é aquele carinho, chega, abraça, conversa com eles. Estou muito aberto para eles. Então, a gente que veio de baixo, né? A gente faz de tudo para continuar com essa humildade. Até porque, assim, lá no sertão é diferente, né? A gente tem aquele abraço, tem um aconchego, tem um carinho, tem um respeito, tem um abraço. E o pessoal de João Pessoa muitas vezes olha pra gente e diz: tu é de onde, hein? Não, sou do sertão. Logo vi. Que tu conversa, vem, abraça. E aí, tá presente alguma coisa? Então eu gosto de me infiltrar. Pronto, todo dia eu treino lá. Chego na minha academia, tô lá. Hoje mesmo já dei meu treininho, hoje de tarde. Tava lá, dei um treininho, peitoral e tal. Aí conversa com um, e aí, tá presente aqui? O que é que tá achando? E aí o pessoal chega e diz: tu é o que daqui? Não, eu tô só perguntando. Aí eu me infiltro no meio dos alunos. Aí quando eles me vêem de fada, aí pega: esse é o dono, né? Mas é dessa forma, a gente começa, tenta buscar fazer amizade ali dentro e fazer essa intimidade, porque assim, hoje o meu comércio, ele é uma academia de grande porte, né, que a gente tá com mais de 1.000 alunos, mas o que eu tô tentando construir dentro do meu comércio é um relacionamento com o meu cliente.
Entendeu? Eu faço com que os meus professores, eles tenham intimidade com o cliente, eles se relacionem, eles saiam para jantar, para comer, tem amizade. Para você ver, no São João, né? Agora nessa época de São João, fizeram uma festa lá, o banquete do pessoal pela manhã, se reuniram os próprios alunos. Eu achei interessante aquilo, porque eles pegaram, cada um trouxe um bolo, um negócio tal. A academia fez o São João da academia. Porém, eles foram lá e fizeram o deles. Tá entendendo? De manhã vamos. Então, a intimidade do professor entre aluno. Então, esse relacionamento que a gente está construindo ali dentro, fixa o aluno, você tem uma retenção maior do seu aluno. Você evita que ele saia, né? Isso é bom, esse relacionamento. Esse relacionamento é verdade. Porque, assim, as pessoas, elas esquecem, às vezes, que nem tudo é dinheiro, que dinheiro é a moeda mais barata que existe e que o que importa mesmo são pessoas. Às vezes a pessoa tá malhando numa academia, ou tá frequentando tal igreja, ou tá frequentando tal estabelecimento, e ela tá ali. Ela diz, eu tô ali porque o dono é muito gente boa, eu tô ali porque eu conheço a galera ali, eu gosto de estar ali. Aí você vai pra academia porque você sente falta daquelas pessoas que estão ali. Isso é em qualquer ambiente, é igreja, é trabalho. Então, como tá falando, se um ambiente for um ambiente que agrade, que as pessoas sejam aquelas pessoas quentes, que chega e conversa, que aperta a mão, que abraça, que como você tá, e aí, tudo bom? Você se sente em casa, se sente família, que isso é de família, né? A gente é criado nesse meio, assim, com o meio dos nossos irmãos, mãe, pai, falando, conversando, e quando a gente sai na rua, que a gente encontra isso, encontrei mais uma extensão da minha família aqui. Então você cria um vínculo, você sente falta de estar naquele ambiente. Então faz totalmente a diferença o modo de lidar com pessoas. Realmente isso é importantíssimo. Eu digo que a academia ela é uma extensão, é como se fosse uma escola. Você vai todos os dias, né? Aí você faz amizade ali, os colegas de sala. Então são os colegas de horário. Você treina junto, e a resenha, brinca com outro, e sai. Às vezes eu tô treinando e vem isso na minha cabeça aqui como se eu estivesse na escola, cara. Porque eu chego aqui, aí faço meu exercício, a aula é essa, é o treino. E aí converso com o outro e tal, e todo dia que tem que estar aqui, 1 hora, 2 horas e tal. É realmente isso, eu me pego pensando nisso mesmo, eu tô malhando, eu me pego pensando nisso aí que tá falando. Você lembra da sua infância ali, né, isso. É impressionante. É muito bom. Hoje eu acho que o meu comércio, né, com o dono da academia, pela essencialidade dele e a mentalidade da galera, que tá, essa geração Z agora é uma geração que se cuida bem mais, né? Isso. Geração que bebe menos. Isso. Então, o nosso ponto de vista é ter um crescimento maior. A gente sabe que hoje a academia ela é 7% da população treina. Então, tem muita gente aí pra gente alcançar. E eu sempre falo, né, como gestor, como dono de academia, meu concorrente não é meu vizinho que tem uma academia ali. Meu concorrente é a televisão, é o sofá, é aquelas pessoas que estão em casa que não querem e não estão buscando uma vida mais saudável. Então, eu tento entrar na mente dessas pessoas, tento buscar elas, tento atingir elas. Ou seja, se a gente tem 7% treinando, tem 93% aí pra gente correr atrás. É verdade. É verdade. Isso que tu falasse é bem interessante, essa visão que tu falasse, que realmente tem na concorrência do cara que é dono de academia, é realmente a TV, é o sofá, é a Netflix, é o hambúrguer do final de semana, é aquele combo, é aquela batata frita. Essa sim é a concorrência do dono da academia. Porque o cara tá ali lutando, eu vou pra academia hoje. Aí não vai, aí paga a inscrição, vai um dia e volta 5, e depois não vai mais, cancela. É realmente, isso é verdade. Belisário, quem é Belisário em Deus? Quem é Belisário em Deus, cara? A tua intimidade com Deus, me fala aí sobre, de acordo com a nossa conversa aqui, eu venho percebendo que Deus ele não está no meio de tudo que você fez, ele está no início. Ele está no início. É monte, é oração. Você falou que todos os dias, 5 horas da manhã, ia para a igreja orar. Você está perguntando, quem é Belisário em Deus? Como é essa intimidade? Cara, eu fui criado fazem hoje 2017, 2007, 2006, pronto, 20 anos que eu me converti, né?
E, assim, Deus sempre teve algo comigo. Desde antes de me converter, ser católico, participei da JC, Deus me tocou ali, sabe? E sempre busquei algo a mais de Deus na minha vida. Sempre busquei ter uma intimidade maior com Deus. E os dias foram passando, né? Meu irmão Renato, como evangélico, me apresentou Cristo como seu Salvador. E aí eu me converti. E sempre fui buscando aprender mais do Senhor, né? Casei, tive uma família e tal. E a partir desse momento, quando tive um encontro verdadeiro com Deus, de querer ter uma intimidade maior com Deus, o que me fez ser mais cristão foi buscar e frequentar mais a igreja. Ou seja, teve uma época que eu participava muito da escola bíblica dominical. Eu me congregava na Assembleia de Deus Ministério Canaã, em Cajazeiras, né? Mas não era a Assembleia de Deus raiz, não. Era um braço da Assembleia de Deus que se ramificou lá em Cajazeiras, que era o Ministério Canaã. Inclusive, ele é de Fortaleza, o pastor José Góes, muito forte lá em Fortaleza. Ministério gigantesco. E lá em Cajazeiras eu frequentava muito a escola bíblica. E a escola bíblica, eu digo que a escola bíblica, ela me moldou, ela me deu raiz no Evangelho, sabe? Ela me fez entender quem realmente era Deus. Porque ali é um ensinamento, não é um culto. Ela é uma palavra que te dá... Ela é um estudo que te dá autonomia de você falar, de você se expor também, né? A escola bíblica dominical. Lá em Cajazeiras era dessa forma. Então, assim, eu cresci, aprendi, e chegou ao ponto de o pastor me direcionar, eu me tornei obreiro, né? Lá em Cajazeiras, durante muito tempo, e ia para as congregações ajudar a pregar, né? E por ter uma dicção boa, por falar em público. E isso aí me ajudou muito, né? Então, assim, a partir do momento em que eu me dispus a aprender, a me preparar biblicamente falando, Deus começou a me utilizar, me deu a oportunidade dentro da igreja, comecei a pregar nas congregações, e para ter que pregar, a gente tem que estudar, né? Tem que ler a Bíblia. Então, me obrigou a me preparar, a ler, a me consagrar, a orar, né? A jejuar. Então, esses momentos que eu estava em Cajazeiras ali, me preparando para pregar, então ali me deu uma base bíblica, me deu raiz, Então, a partir que eu estava ali, eu cresci muito espiritualmente. Mas assim, mas Deus sempre me direcionou para o negócio, né? Para ser um empreendedor, para ser um empreendedor. Quando Deus me direcionou para isso, aí eu entendi que Deus quer que eu seja um mantenedor, um ajudador da obra do Senhor. Então, assim, para mim, eu sei que a gente precisa mais. Eu sempre fui um cara que busquei, inclusive já fiz radical aqui em João Pessoa. Eu saí de Cajazeiras sozinho, eu e minha esposa de carro para fazer o radical aqui. Radical, cursilho, eu fazia Casa de Zadok, que era congressos para líderes, né? Eu acredito muito nisso que tu falaste. Tem gente que ele não vai ser necessariamente um pastor, ele não vai ser necessariamente um pregador, literalmente, mas ele vai ser um mantenedor. Por exemplo, ele vai ser aquele crente empresário que Deus tem um negócio com ele no meio de negócios, e ele vai estar ali financiando uma obra carente, financiando uma igreja, financiando umas pessoas que estão passando necessidade na África, e assim sucessivamente. Eu acredito muito nisso. Muito nisso. E interessante que tu entendesse com clareza e percebesse essa tua... Não, eu estou aqui, mas eu sou um mantenedor da obra do Senhor Jesus. Não necessariamente eu vou ser pastor, vou ser diácono, aquela coisa que eu vou estar ali dentro da igreja. Mas eu vou ser um mantenedor. É importante isso, Anderson, porque assim, teve um momento na minha vida que o cara que é cristão e que é empresário, ele tem que ter noção de separar as duas partes. Como assim? Fala. O empresário, ele vê muito dinheiro. Isso. Sabe? Ele vê muito a parte financeira. Já o cristão, ele vê muito a parte espiritual. Você tem que dosar os dois lados. E teve uma época na minha vida que eu falava muito assim, sabe? Eu quero ter isso, quero ter aquilo e tal. E um irmão meu, Renan, ele olhou para mim e disse:
espiritualmente falando, o que é que tu quer ter? Irmão, isso foi uma lapada tão grande na minha cara. Isso realmente. E a partir dali eu entendi que eu tenho que dosar. Eu tenho que saber o que é espiritual, o que é carnal, o que é financeiro. Então a gente tem que ter um meio termo em relação a isso. Mas diante de Deus a gente tem que entender que tudo que fazer para a honra e glória dele. Porque os tempos são difíceis, a gente sabe que os momentos estão passando e Cristo a qualquer momento está chegando e a gente tem que estar preparado para poder chegar lá. E quem tu falasse aqui no podcast, tudo é terreno, tudo vai ficar, não me apega a nada, tem que ter esse norte, né? Irmão, porque assim, vai chegar o dia em que a gente vai olhar que isso é tudo é vaidade. Como Salomão fala, tudo é vaidade. A gente constrói, a gente vive aquele momento, mas no final é um filho da gente, é outro que vale. E tenta fazer algo, mas com um propósito, né? Ser um grande homem aqui na Terra, construir um legado. Porque um homem sem legado ele não é nada, né? Mas tem pessoas que são simples, que vivem simplesmente, mas com o propósito de ter uma vida eterna. Então a gente, quando tem isso em mente e entende que a gente está aqui como passagem para chegar até o céu, a gente sabe que a gente tem que fazer algo diferencial aqui, porque Deus preparou, aproveitar as oportunidades, mas não deixando de lado. O principal objetivo da gente é chegar às mansões celestiais. Tem outra coisa, não. O principal objetivo é isso. De verdade. Qual é o teu maior medo de vida? Qual é o teu maior medo? Quando tu chegar aos 70 anos, aos 80, tu vai olhar para trás e qual é o teu maior medo de chegar a essa idade? Qual é o teu maior medo? Bem, Anderson, eu não tenho medo, cara. Na real, eu não tenho medo. Eu tenho... a gente tem um certo medo, né? Porém, quando a gente coloca diante do Senhor, a gente tem confiança. Esse medo gera confiança. Esse medo é um receio de algo, mas porém a gente tem que fazer com que esse medo ele não destrua nossos sonhos, né? Mas assim, a gente tem medo de que os nossos filhos não se tornem grande homem, tá entendendo? Aqui na Terra, meu filho, minha filha se tornar um grande homem aqui na Terra. Isso aí é um medo que a gente tem, porém a gente vem construindo isso dia a dia e sabe que nós, como espelhos dele aqui na Terra, tem tudo para que ele se espelhe na gente. Porém a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Que o melhor que a palavra diz é que a gente ensina o nosso filho no caminho onde ele deve andar. Não é o caminho, é no caminho, é ir com ele e dizer isso aqui, vamos junto, que eu estou aqui com você. Então eu venho fazendo isso. Se você analisar, olhar meu filho, ele não, é a cópia. É um espelho, é a cópia. Ele é muito parecido comigo. É a miniatura 3D. Ele agora não é mais miniatura, não, ele tá mal do que eu, já tá com 1,80. E a menina é a mãe inteira, né? Então, assim, a gente faz com que eles se tornem grandes homens aqui na Terra. Um grande homem, uma grande mulher, que tem um grande casamento, uma grande história aqui na Terra. E, assim, eu não tenho medo não, irmão. Não tenho medo de ficar aqui, mas a convicção de que eu vou pro céu. Tenho convicção. O cristão que ama o Senhor, que vive, que entende, ele tem que ter na mente dele a certeza da salvação. Porque quando você tem certeza da salvação, é sinal que você está no caminho correto. A gente tem que ter cuidado para que a cilada do inimigo não venha nos destruir. Porque se você tem dúvida da salvação, você tem que analisar seu caminho, né? Algo está te julgando a si mesmo. Assim. Você está fazendo isso de errado, você não acredita que vai ser salvo. Porque a consciência ela acusa, né? Ela acusa, O Espírito Santo, ele é... Quando você tem a sensibilidade de entender o que é certo e correto, o que é certo e o que é errado, o Espírito Santo ele lhe avisa. Se faz algo errado, ele lhe avisa. Opa, não é aqui não, o caminho não é esse não. A sua consciência está ali, o teu espírito. Porque assim, a gente tem que entender, o Espírito ele está dentro da gente. Deus diz, eu te dou o Espírito para que viva em você. Então, a gente tem que fazer com que o Espírito ele se mova na gente. Ele saia. Escutar a voz, né? A gente tem que ter a sensibilidade. Então, a palavra diz que o pecado que Deus não perdoa é quando você perde a sensibilidade do Espírito Santo. Você não escuta ele. Porque ele te avisa que você está errado. Agora, a partir do momento que você deixa, opa, não quero nada com o Espírito Santo. Não escuto. Deixou de ouvir. Deixou de ouvir ele, opa, blasfemei contra o Espírito de Deus. Eu não quero ele de forma alguma. Essa é a blasfêmia. Teve algum momento da tua vida que
Qual foi o momento da tua história que tu olhasse e pensasse, esse momento aqui, a minha esposa, ela me mostrou que ela realmente é algo de Deus na minha vida. Ela me mostrou, hoje eu vi que minha esposa me mostrou que ela é algo de Deus na minha vida. Sem ela, eu não tinha conseguido chegar. Foi um momento. É porque assim, minha esposa, eu comecei a namorar com ela, eu tinha 16 anos, ela 15, cara. Muito tempo, sabe? Tem mais de 20 anos que a gente tá junto. E assim, eu entendi que ela tem o mesmo perfil, né? Ela tem um perfil diretor igual ao meu. O perfil dela é forte, ela é firme. E pra ganhar dela é difícil. Ganhar de uma mulher é difícil. Principalmente dela, né? Que é mulher. Mas ela é muito forte, cara. Ela tem um pensamento muito à frente. Ela é muito inteligente, sabe? Ela entende. Porque assim, eu sou a base, né? Eu sou o cabeça da casa. Porém, ela sabe o lugar dela. Teve momentos que ela queria mandar. Porém, eu nunca deixei. Mas o que fez a gente ser um casamento que casasse, que desse certo, é que ela entende o lugar dela, como cristã. Ela sabe a hora de recuar. Porque assim, por ela ser cristã, por ela viver o Senhor, ela crescer e aprender e buscar no Senhor, ela entendeu o momento dela e o canto dela. Que ela não precisava ser acima de mim, que ela tinha que estar do meu lado. Quando Deus manda fazer, vamos junto. A confiança, o respeito, a integridade, sabe? Você chegar assim e ter uma vida santa no seu casamento, você respeitar ela, você não ter rabo preso, ela chegar e pegar seu celular, ter senha do seu celular, ter senha do seu banco, o dinheiro ser uma coisa só. Não é feio de mal, cara, ter um casamento, dinheiro do marido, dinheiro da mulher. Não, isso não é um casamento, isso é um negócio. Meu celular aqui é meu, é minha privacidade, não pode mexer. Isso não existe, cara, lá em casa. Lá em casa, meus meninos têm sido no meu celular, minha esposa tem sido no meu celular. Ou seja, eu não tenho um rabo preso, cara. Eu sou um homem que minha vida... Meu celular não tem pornografia, meu celular não tem nada. Pode até um dia aparecer, porque tem uns grupos de futebol, os caras jogam uma coisa ali, tem hora que você apagando geral, tudo. Mas a minha vida é um livro aberto dentro de minha família, ou seja, uma confiança que foi gerada há vários anos, então... É um exemplo de família tradicional, uma família de cristãos dentro de casa. Lá em casa, meus filhos é dessa forma. Entende? E é isso que gera confiança, que gera conforto, que gera cara. Por isso que eu digo, vamos. Ela vai. E de uma certa forma, Belisário, o fato do sucesso da sua vida, o empreendimento, tudo isso tem uma correlação com o teu casamento. O que tu acha sobre isso aí? Mas, com certeza tem, porque assim, ela é uma pessoa que, quando eu preciso, ela me dá um conselho, ela ajuda, ela entra dentro dos meus negócios, tá entendendo? Por exemplo, lá na academia ela faz reunião com os funcionários, ela vai pra dentro. Entendi. Ela vai pra dentro do negócio também, ela ajuda pra caramba. Por exemplo, tá fazendo medicina agora. Cara, que ela estuda, bicho. Se vai pra dentro, eu dou um jeito, eu seguro. Vá pra dentro. E aí ela... Cara, o CRE dela é 9,5, meu irmão. Você sabe que você tem 9,5 em 2 períodos? Caramba. Só nota top. Então, chegou um tempo que assim, a gente tem orgulho, né, cara? Tem orgulho porque, assim, sabe que o que ela tá vivendo nesse momento é um momento extraordinário na vida dela. Ela é fisioterapeuta também, agora tá fazendo medicina. E, pra isso, por ela estar estudando, tirando notas boas, maravilhosas lá, se destacando como uma boa aluna, a tendência é ser uma médica extraordinária, né? Uma médica maravilhosa aí, com uma qualidade técnica extraordinária. E a gente vê isso como uma mulher que já é casada, que tem um pensamento de se tornar uma grande profissional, não que vai para uma faculdade para viver a vida de adolescente. Então é isso que a gente vê, uma mulher diferenciada. Sabe o que quer, sabe onde quer chegar. Tem seus pontos positivos, então tudo isso. Meu amigo Belisário, a gente está chegando aqui no nosso fim do nosso bate-papo. Olhando para aquela câmera ali, qual o conselho que você daria para um cara sonhador e que não tem
Acho que a pessoa sempre tem algo, né? A pessoa nunca, não tenho nada, sempre tem algo. Mas que tem muito pouco e quer começar, quer sair do status quo, quer mudar a sua vida. Qual o conselho que tu daria para essa pessoa? Bem, o conselho que eu dou pra você que é sonhador, que você quer crescer na vida, cara, faça um projeto, faça algo e estude, se prepare e tente apresentar para alguém que tenha condições para lhe ajudar, para fazer algo. Tente mostrar esse negócio acontecer, para fazer ele acontecer, porque tem muitas pessoas com muito dinheiro aí, cara, querendo investir, só que é oportunidade. Então gere confiança, gere trabalho, se prepare, se torne autossuficiente naquilo que você faz, para que quando chegar a oportunidade que alguém olhe para você e diga, opa, posso investir nele aqui. Se capacite, né? Se capacite, seja confiante naquilo que você faz e vá atrás. Tenha fé, coloque dentro do Senhor e peça a Deus para dizer, Senhor, o que é que tu quer que eu faça aqui na terra? O que é que tu quer? Qual é o meu melhor aqui? Eu quero dar. Então é isso. Muitas vezes a gente não entendeu e não sabe qual é o nosso propósito aqui. Então a gente tem que perguntar a Deus, que Deus sabe o dia de amanhã. Então, a partir desse momento que eu pergunto e Ele me diz, opa, vai fazer isso, você tem uma direção, você vai para frente. É importante ter o propósito, né? Por que fazer aquilo? Qual o propósito que eu tenho para fazer aquilo? Uma vida sem propósito é uma vida sem direção, né? A gente tem que ter um propósito, tem que ter uma fé, tem que ter momento, tem que mover, tem que ir atrás. E quem não tem propósito, quem não tem um porquê, para com facilidade. Realmente. Porque não é o combustível. O combustível é o propósito, né? É o porquê, né? Aquele porquê que eu faço é o propósito, né? Porque quando tem um propósito, você vai dar certo no que você for fazer, porque você tem um propósito. É isso aí. Galera, estamos chegando aqui no final do nosso podcast e eu quero agradecer, meu amigo, pela sua presença aqui. Eu aprendi muito aqui escutando você falar a sua história, a trajetória de vida. Muitas pessoas vão ser muito abençoadas com a nossa conversa, porque eu fui literalmente abençoado daquele ouvido. Tudo que você estava falando, eu estava aqui escutando e trazendo para mim e para aplicar, né? Você foi canal de bênção na vida de muitas pessoas, na minha vida agora também. E eu quero te agradecer, meu amigo, pela sua presença. Deus te abençoe mais e mais. Tamo junto. E estou feliz aqui pela sua presença. Gente, olha, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e curtir, fazer aquele comentário. Por quê? Porque vai ajudar a conta aqui no YouTube a crescer mais e mais e a gente poder continuar fazendo conteúdos para você e trazer mais pessoas como essa que estava aqui nesse momento. Tamo junto, faz comentário, compartilha e tamo junto, valeu!